A história da Torre de Babel é uma das narrativas mais intrigantes do livro de Gênesis, revelando o momento em que a humanidade, unida em propósito, tentou construir uma torre que chegasse até o céu. Esse relato é mais do que uma simples história de construção. É uma lição sobre a ambição humana, a busca por poder e a intervenção divina que mudou o curso da história. Após o dilúvio, a humanidade começou a se espalhar e se multiplicar. Com o tempo, as pessoas se estabeleceram em uma planície na terra de Sinar. Unidos por uma língua comum e um desejo de alcançar grandeza, eles decidiram construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus. Esse projeto simbolizava não apenas a capacidade humana de cooperação, mas também a tentativa de alcançar o impossível sem a ajuda de Deus. A torre era um símbolo da unidade e do poder humanos. As pessoas acreditavam que, ao construí-la, poderiam criar um nome para si mesmas e evitar serem espalhadas por toda a terra. No entanto, essa busca pela fama e imortalidade era motivada pela arrogância e pela desobediência ao mandato divino de encher a terra. A construção da torre representava uma tentativa de autossuficiência e independência de Deus. Enquanto a construção da torre avançava, Deus desceu para ver o que os homens estavam fazendo. Ele percebeu que, unidos por uma linguagem comum e um propósito compartilhado, nada seria impossível para eles. No entanto, essa unidade era perigosa, pois era usada para desafiar a ordem divina e estabelecer a própria vontade acima da vontade de Deus. Para impedir que a humanidade completasse seu projeto, Deus decidiu confundir a linguagem deles, de modo que não pudessem mais se entender. De repente, aqueles que antes cooperavam e trabalhavam juntos começaram a falar línguas diferentes, e a comunicação tornou-se impossível. A confusão resultante fez com que eles abandonassem o projeto da torre e se dispersassem por toda a terra. A dispersão dos povos de Babel marca o início da diversidade de línguas e culturas no mundo. O que antes era uma unidade perigosa e arrogante, tornou-se uma multiplicidade de nações e línguas, cada uma com sua própria identidade. A tentativa de alcançar o céu havia sido frustrada, e a humanidade foi lembrada de sua limitação diante do poder de Deus. A Torre de Babel não era apenas uma construção física. Ela representava o desejo humano de se elevar acima de suas limitações e alcançar a divindade por conta própria. Esse desejo, embora admirável em sua determinação, era fundamentado em orgulho e desobediência. Em vez de buscar a Deus, os construtores de Babel tentaram se tornar iguais a ele, uma atitude que inevitavelmente levou à sua queda. O relato de Babel também nos ensina sobre as consequências da desobediência. Deus havia ordenado que a humanidade se espalhasse e enchesse a terra, mas os homens decidiram se estabelecer em um só lugar e construir uma torre. Ao desobedecer a este mandamento, eles provocaram a intervenção de Deus, que resultou na dispersão forçada e na confusão das línguas. A história de Babel tem paralelos com outros relatos bíblicos de orgulho e queda, como a queda de Adão e Eva no Éden. Em ambos os casos, a tentativa de alcançar algo que estava além dos limites estabelecidos por Deus levou à ruína. Babel nos lembra que a verdadeira grandeza e imortalidade não podem ser alcançadas através da rebelião ou da autossuficiência, mas através da obediência e da humildade diante de Deus. A dispersão dos povos de Babel pode ser vista como um ato de misericórdia divina. Embora Deus tenha interrompido a construção da torre, Ele também deu à humanidade a oportunidade de se espalhar e cumprir seu propósito original de encher a terra. Essa dispersão, embora inicialmente uma consequência da desobediência, também abriu caminho para a diversidade e a riqueza cultural que vemos no mundo hoje. A torre inacabada tornou-se um símbolo de advertência para as gerações futuras. Ela nos lembra dos perigos de buscar grandeza por meios errados e de tentar alcançar o que pertence exclusivamente a Deus. Babel é um lembrete de que, por mais que a humanidade alcance progresso e poder, há limites que não devemos ultrapassar. A história de Babel também tem uma aplicação moderna. Em um mundo onde a tecnologia e o progresso parecem nos permitir alcançar qualquer coisa,
É fácil esquecer nossas limitações e a necessidade de depender de Deus. A busca incessante por poder, fama e controle pode nos levar ao mesmo caminho que os construtores de Babel, se não tomarmos cuidado. O relato de Babel é uma advertência contra a arrogância, mas também uma lição sobre a importância da unidade sob a orientação correta. A unidade em si não é algo ruim, mas quando usada para desafiar a ordem divina, ela se torna perigosa. A verdadeira unidade deve ser baseada na submissão à vontade de Deus, não na exaltação do próprio ego. Apesar da confusão e dispersão em Babel, o plano de Deus para a humanidade continuou. A história avança para a chamada de Abraão, através de quem Deus começaria a formar um povo que o seguiria e o conheceria. Isso nos mostra que, mesmo quando a humanidade falha, Deus ainda está trabalhando para realizar seus propósitos. A história de Babel pode parecer uma história de fracasso, mas também é uma história de redenção. Ela nos ensina que, embora possamos falhar em nossas tentativas de alcançar o céu por nossos próprios meios, Deus não nos abandona. Em vez disso, Ele nos oferece um caminho melhor através da obediência e da fé. A Torre de Babel não era apenas uma construção física. Ela representava o desejo humano de se elevar acima de suas limitações e alcançar a divindade por conta própria. Esse desejo, embora admirável em sua determinação, era fundamentado em orgulho e desobediência. Em vez de buscar a Deus, os construtores de Babel tentaram se tornar iguais a ele, uma atitude que inevitavelmente levou à sua queda. A dispersão em Babel resultou na diversidade das línguas, mas a vinda de Jesus e o Pentecostes trouxeram uma nova unidade através do Espírito Santo. A partir desse momento, pessoas de diferentes nações e línguas puderam entender as boas novas do Evangelho, unidas pela fé em Cristo. Isso nos mostra que a unidade que Babel tentou alcançar foi finalmente realizada, não por esforço humano, mas pelo poder de Deus. A Torre de Babel nos ensina que, enquanto o orgulho leva à confusão e à divisão, a humildade e a obediência a Deus levam à unidade e à paz. Ao aprender com os erros do passado, somos chamados a construir nossas vidas e nossas comunidades sobre os alicerces da fé, da humildade e da obediência a Deus. Finalmente, a lição mais importante de Babel é que Deus está sempre no controle. Por mais que a humanidade planeje e construa, é Deus quem determina o resultado final. Quando confiamos nele e nos submetemos à sua vontade, podemos estar seguros de que nossos esforços não serão em vão e que estamos construindo para a eternidade.